Olá, meu nome é Marcelo Garcia Soares, eu sou aluno do curso de Engenharia Mecânica EAD da Universidade Cruzeiro do Sul. E hoje falaremos um pouquinho sobre o sistema de controle de emissão de poluentes em motores diesel para atendimento às normas de emissão Proconv P8, que são equivalentes às normas Euro 6. Essas normas foram implementadas em janeiro de 2023 para todo motor diesel de aplicação automotiva. O motor diesel respeita o funcionamento em 4 tempos, onde esses 4 tempos acontecem em cada cilindro a cada 2 voltas do motor. O primeiro tempo, que é o tempo de admissão, eu tenho o movimento descendente do pistão dentro do cilindro, deixando assim um espaço vazio dentro do cilindro, onde o motor admite ar puro, seja ele aspirado pelo movimento que descido do pistão ou sobrealimentado. No segundo tempo, que é o tempo de compressão, no movimento ascendente do pistão, as válvulas de admissão e escape permanecem fechadas, assim comprimindo o ar que foi admitido pelo motor, aumentando a sua pressão e temperatura dentro da câmara de combustão. O terceiro tempo, que é o tempo de combustão, eu tenho o combustível sendo injetado em altíssima pressão dentro da câmara de combustão. Essa alta pressão pulveriza o combustível dentro da câmara de combustão e essa névoa de combustível em contato com o ar quente entra em combustão espontânea. E o quarto tempo, o tempo de escape, eu tenho o movimento ascendente do pistão com a válvula de escapamento aberta. No tempo de escape, o motor diesel emite diversos gases. Vamos elencar aqui alguns deles. Os óxidos de enxofre são emitidos pelo motor diesel devido à composição do combustível. O diesel, por ser um combustível fóssil, possui enxofre na sua composição. A incidência de emissão desse gás pelo motor diesel diminuiu desde janeiro de 2012, quando foi implementada no Brasil a norma Proconv P7, que equivale às normas europeias Euro 5. Essa norma diz que todo veículo automotivo deve funcionar apenas com S10, ao invés do S500 que era praticado no Brasil antes. Essa diminuição no enxofre do combustível diminui muito a incidência de dióxido de enxofre emitido pelo motor. Monóxido de carbono. Numa queima ineficiente de um combustível fóssil, eu tenho uma liberação muito grande de carbono. Esse carbono se funde com oxigênio, formando o monóxido de carbono. Esse gás é prejudicial à saúde humana, pois consome o oxigênio do ambiente. O material particulado nada mais são que partículas de carbono, chamadas partículas de Rolling. Essas partículas se juntam com o combustível ainda na forma líquida, dentro da câmara de combustão, e se solidificam. Essas partículas são altamente prejudiciais à saúde humana. As partículas de Rolling é o que chamamos de fumaça preta, ou fuligem emitida pelo escapamento. Esse material particulado pode ser facilmente controlado pelo motor, aumentando a temperatura na câmara de combustão, onde essa fuligem vai ser queimada, incinerada dentro da própria câmara de combustão. Porém, com alta temperatura e alta pressão, eu tenho a fusão entre oxigênio e nitrogênio, que são gases provenientes na atmosfera. Essa fusão traz para a gente os óxidos de nitrogênio. Esses gases, em contato com a água, aumentam a acidez tanto da chuva quanto do lençol freático e são altamente prejudiciais à saúde humana. E por fim, temos os hidrocarbonetos, que são partículas de combustível que não foram queimadas dentro da câmara de combustão e saem em forma líquida no escapamento. Essa imagem nos mostra toda a tecnologia utilizada pela Cummins para a implementação do sistema Euro 6. Vamos estudar aqui o fluxo dos gases de escapamento pelo sistema
e entender como é feito o tratamento desses gases. A primeira unidade de tratamento desses gases é o DOC, o catalisador de oxidação diesel. Nesse catalisador, acontece a oxidação do combustível, uma redução por oxidação, transformando o monóxido de carbono em dióxido de carbono, que será absorvido pelas plantas durante a fotossíntese, e o hidrocarbonetos em dióxido de carbono e vapor de água. Como característica construtiva, o catalisador DOC é construído com uma colmeia aberta e vazada, impregnada de materiais preciosos, como ródio, paládio e platina, que conseguem fazer essa quebra química dos gases e reagrupamento. A segunda unidade de tratamento é o DPF, o filtro de partículas diesel. Como mencionamos anteriormente, o motor libera uma certa quantidade de material particulado, que são as partículas de Rowley, a famosa fuligem. Esse material particulado permanece retido dentro do filtro, construído de um composto poroso de carbeto de silício, onde esses poros permitem apenas a passagem dos gases e retém toda a partícula emitida pelo motor. Como todo filtro, o filtro de partículas diesel também chega à sua saturação. Essa saturação cria uma obstrução muito grande no sistema, prejudicando o funcionamento do motor. Nessa imagem temos uma foto real de um filtro saturado. Para a correção dessa saturação do filtro, existe a regeneração do filtro de partículas. Como mencionado, essas partículas são limpas por incineração, ou seja, com aumento de temperatura de forma controlada. O sistema é capaz de incinerar essas partículas de forma passiva, apenas com a condução normal do veículo. Porém, para isso, os gases de escapamento precisam atingir temperatura suficiente para incinerar essas partículas dentro do filtro. Em veículos que têm pouca rodagem ou rodam em baixa carga, como veículo escolar, por exemplo, como van escolar, assim o sistema é munido de uma regeneração ativa do filtro, quando o sensor de pressão diferencial do filtro indica ao módulo de controle do motor que existe uma restrição muito alta no filtro. Neste momento, o módulo de controle de emissão controla a pós-injeção de combustível, que é dada no tempo de escapamento. Esse combustível não vai ser mais queimado dentro do cilindro para ser queimado dentro do filtro de partículas, assim incinerando e limpando todas as partículas que estão obstruindo o filtro. Ainda assim, dependendo do modo de condução do veículo, a regeneração ativa não é suficiente para a limpeza completa do filtro. Para isso, temos a regeneração ativa estacionária, que ela força um aumento de temperatura dentro do filtro de partícula e ela é realizada com a ferramenta de diagnóstico eletrônico técnico dentro da oficina. Após passar pelo catalisador de oxidação e o filtro de partículas, os gases chegam na unidade SCR. Essa unidade tem como função conter os óxidos de nitrogênio, o famoso NOx. Para o controle de emissão do NOx, que lembrando é formado em alta temperatura e alta pressão dentro da câmara de combustão do cilindro, a unidade SCR faz uso do Arla 32. O Arla 32 nada mais é que o agente líquido redutor automotivo composto de 32,5% de ureia industrial e 67,5% de água desmineralizada. Esse composto é injetado dentro da tubulação de escapamento quando o módulo julga necessário e após essa injeção acontece a termólise e a hidrólise. Esse processo consiste em transformar a solução aquosa de 32,5% de ureia em gás amônia. Esse gás amônia, em contato com o oxigênio, em contato com os óxidos de nitrogênio
e os materiais do catalisador SCR transformam os óxidos de nitrogênio em gás nitrogênio e vapor de água, que são gases altamente inofensivos. Esta tabela nos mostra a evolução das fases do Proconv, sempre com base na evolução das normas europeias. Atualmente estamos na Proconv P8, que é correspondente às normas europeias Euro 6. Todo motor diesel para aplicação automotiva fabricado a partir de janeiro de 2023 deve ser homologado de acordo com as normas de emissão Proconv P8 aqui no Brasil. Essa tabela nos mostra os limites aceitáveis em cada tipo de teste. Falando um pouquinho sobre os impactos, no âmbito ambiental, os impactos vêm sendo positivos, que estão ajudando o mundo na corrida ao carbono zero e diminuindo consideravelmente a emissão de gases poluentes na atmosfera. Do ponto de vista econômico, gerou um impacto um tanto negativo, pois as montadoras afirmam que, para a implementação dessa tecnologia nos veículos, o preço subiu cerca de 25%. Obrigado.